Gravando. Pronto. Olá, pessoal. Mais uma conversa Zikigai, dessa vez diferente aqui no Zoom. Esperamos que seja um formato mais íntimo, que as pessoas possam conversar mais. E o tema de hoje, como eu sou um japonês baiano, eu não lembrava dessa palavra, gambate. Gambate. Fala aí, Takei. O que é gambate? Gambate é aquilo que seu titiã, seu avô, fala quando você está enrolando, ele dá aquela chamada, Gambateu, vamos lá, vamos fazer, né? Mas é também uma forma carinhosa de dizer força, né? Quando a pessoa está meio desanimada, quando a pessoa está abatida, a gente fala, Gambate, Gambate, vamos, siga em frente, faça seu melhor, né? A pessoa, quando vai passar por um grande desafio, a gente também deseja sucesso para a pessoa, falando, Gambateu, né? Vamos fazer acontecer. Então, a filosofia que nos chama para ação. A gente passa muito tempo em momentos de reflexão quando a gente fala de propósito de Ikigai, mas vamos falar de Gambate, que é um complemento, uma outra filosofia que a gente está nessa jornada agora, que vai ser uma filosofia que nos leva para ação. Eu já quero fazer um convite para a galera. Você que está assistindo agora pelo YouTube, que está vendo a gravação, se quiser participar, interagir, assim como a galera fez nesse nosso encontro de hoje, vai fazer, é só se inscrever lá no Simpla. Está aqui na descrição do vídeo. Se inscreve lá no Simpla para você poder participar conosco das conversas que vão acontecer. A gente está fazendo as gravações lá, vai ter sempre o horário da próxima gravação para você participar conosco. Muito E aí, bom. Marcião, qual vai ser a atração de hoje para a gente começar? Deixa eu só fazer, eu sempre uso metáforas do origami, né? Essa aqui, ó, por exemplo. Eu fui na casa da sogra, aí eu sou proibido de usar computador, né? Aí eu falo, bom, beleza, né? Então eu arrumo coisas para fazer. Esse aqui me lembra muito o Gambate, por quê? Porque se você não terminar tudo, não está completo. Então me parece que Gambate tem muito a ver com isso. Às vezes as pessoas começam, aí param no meio, né? Quem de vocês conhece gente que começa algo e parou no meio alguma coisa na vida? Pô, todo mundo, A né? vulnerabilidade aí, Só a que coragem de ser o que imperfeita. diferencia é que algumas pessoas começam e terminam mais coisas e tem gente que começam e não terminam nenhuma. Então essa aqui fica como uma imagem de Gambate, porque eu comecei a fazer lá na casa da sogra. Aí sabe quando você fala assim, caramba, o negócio ficou grande? Aí eu fiquei, não, agora eu vou terminar. Aí é bem Gambate, né? Agora é honra, eu quero terminar isso aqui, terminei. Mas vamos lá. Sempre Quem que é a fazer o nossa melhor, né, convidada hoje Márcio? aqui? Sempre faça o seu melhor, né, Márcio? É Sempre assim. faça o seu melhor, tem muito a ver aqui. Vamos já colocar a Fran aqui. E como a gente já está inaugurando essa nova tradição, inaugurando uma tradição, que legal, né? Vai começar uma tradição daqui para frente. A Fran abre nossas conversas, depois a gente contar o tema, com um conto para nós, né? Uma história que se conecta com isso. A Fran que trabalha muito a questão das histórias como forma de desenvolvimento humano, é uma psicóloga de mão cheia que entendeu que nada mais é a jornada nossa na Terra do que uma grande história. Fran, com que história você nos agracia hoje para falar sobre essa filosofia? Muito bom. Para Deixa eu todos, deixar a Fran contando a história e eu saio de cena e ó, o efeitinho do zoom aqui, ó. 3, só o 2, Rafael que sabe qual é a história, né, Rafael? Olha aí, ó. Por trás Essa dos ficou atrás, exatamente. bastidores. agora eu vou deixar a Todo Fran. mundo me ouve, né? 3, 2, 1, vou tirar o Rafael. Agora eu vou com você, Fran. Meu som tá perfeito, gente? Pode começar? Tá tudo Tá bem? perfeito. Rafael, Joyce? Tá, Tudo ótimo, perfeito. então vamos lá. Do livro A Boneca Viajante, de Franz Kafka. Escritor tcheco, autor de romances e contos, considerado pelos críticos como um dos escritores mais influentes do século XX. Vamos lá? Franz Kafka passeava pelo parque de Berlim quando conheceu uma menina chorando porque tinha perdido sua boneca favorita. Ela e Kafka procuraram a boneca sem sucesso. Kafka disse-lhe para o encontrá-la, para encontrar com ele no dia seguinte e eles voltariam a procurar a boneca. No dia seguinte, quando ainda não tinham encontrado a boneca, Kafka deu à menina uma carta, escrita pela boneca, que dizia: Por favor, não chores. Fiz uma viagem para ver o mundo. Passei pela Itália, França, Índia e Japão. Vou te escrever sobre as minhas aventuras. Então, começou uma história que continuou até o fim da vida de Kafka. Durante os seus encontros, Kafka leu as cartas da boneca cuidadosamente, escritas com aventuras e conversas que a menina achava adoráveis. Finalmente, Kafka trouxe-lhe a boneca. Ele comprou uma, e tinha voltado a Berlim. Ela disse:
Não se parece nada com a minha boneca, né? A menina falou. Kafka entregou-lhe a outra carta em que a boneca escrevia: as minhas viagens e experiências mudaram-me. Não sou a mesma boneca. A menina abraçou a nova boneca e trouxe toda feliz para casa. Um ano depois, Kafka morreu. 40 anos, né? Muitos anos depois, a menina adulta encontrou uma cartinha dentro da boneca. Na pequena carta, assinado por Kafka, estava escrito: tudo que você ama, eventualmente será perdido, mas no final, o amor sempre voltará para você de outra forma. Gambatê, sempre faça o melhor. Muito bom. Aí, fenomenal, excelente. Quais, Bom, pô, Fran, maravilhoso, né? A visão que você traz com essa história do Franz Kafka, né? Porque quando aquela menina perde a sua boneca, o que ele tinha para fazer? Ele não tinha boneca para entregar, não tinha o que dar, o que fazer, né? Ele não tinha como suprir a vontade específica que aquela menina tinha, mas o que ele tinha para fazer era entregar o que ele tinha de melhor, a sua habilidade de contar histórias, a sua habilidade de ouvir essa menina, de fazê-la se sentir acolhida. E isso é o fazer o seu melhor com aquilo que você tem. Gambatê, né, Fran? Gambatê. Muito bom. bom. E o que me chamou a atenção é que ele também não teve filhos, né, o Kafka. E morreu cedo, né, com tuberculose, aos 40 anos, tudo, mas ele se sensibilizou vendo essa narrativa, que é um ponto real, né, uma história real, e ele, a preocupação que ele tinha em escrever, né, em poupá-la ou preencher essa lacuna de da menina. Então, eu achei bem encantador isso, e a gente pensa que às vezes só o né, Rafael, Márcio, Jorge, os objetos inanimados, às vezes a fantasia, as contações de histórias, os contos, preenche a nossa alma. É um alimento, né? A carta. Muito bom mesmo. Muito legal essa história. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não lembrava da sequência. É Mas, do livro A Boneca Viajante. mas é interessante porque, olha que interessante, eu comecei a assistir, a gente não terminou ainda de assistir o 7 Anos no Tibete. Assistiram esse Ah, filme? sei. É Já. verídico, né, a história. O Brad Pitt representa um escalador austríaco, que o cara é uma lenda, né? Só que ele é egocêntrico ao extremo, né? O cara só pensa nele. Uhum. E aí então você pensa, o cara é um escalador, então o cara tem que não desistir, né? Só que ele é um cara egocêntrico, então ele atropelava, não tinha amigo, então é um gambatê ruim. Mas no final, por conta da Segunda Guerra, ele consegue chegar até o Tibete, mas era uma jornada impressionante assim. O cara fugiu do campo de prisioneiros da Índia, que era a colônia da Inglaterra, e o cara era austríaco, então ele ficou preso. Ele acaba conseguindo ser acolhido no Tibete, porque não aceita estrangeiros. Mas, dando um pouquinho de spoiler, ele acaba se transformando e virando professor do Dalai Lama quando era criança. E aí você vê uma coisa interessante, que eu hoje de manhã tive esse insight. O Dalai Lama, criança, iluminado, ele não conhecia ele e o passado dele pouco importava para ele. Então, olha que interessante. Se o Dalai Lama cobrasse o passado, não, mas o que você era no passado? Quem você foi? O que você já fez? Que é o que a gente costuma fazer. Como é que o cara ia conseguir se reinventar? E ele virou um cara super generoso, humilde, por conta disso. Então, como é que vocês veem essa parte do gambatê, né? Porque às vezes tem gente que não desiste, mas também atropela todo mundo. E às vezes você pode não desistir, ao mesmo tempo ser gentil, humilde, apesar das pessoas e o mundo cobrarem às vezes que você tenha resultado a todo custo. Vou falar. Eu acho assim que a gente pode ser influenciado negativamente, existem os espelhos, exemplos espelhos, né?
que são de familiares, de amigos, etc., comunidade. Mas a gente não pode deixar que essa influência entre em nós, porque a essência está dentro de nós, né? Então, assim, faça o seu melhor sempre, o seu caráter, não deixe que a experiência do outro ou o chamado do outro te influencie para o lado errado, né? Então, assim, faça o seu melhor sempre, mesmo se você estiver sozinho, porque você não está sozinho, né, na verdade. Então, assim, não faça sempre o seu melhor só se a comunidade, se o coletivo está te vendo. Tente se exercitar e fazer o seu melhor sozinho, né, intimamente, na sua meditação, no seu quarto, né, trancado aí dentro do seu quartinho. Quando a gente fala de Gambatê, né, indo nessa linha do que a Fran falou, das pessoas que nos influenciam, né, Márcio? Você falou sobre a influência que teve esse escalador sobre Dalai Lama, uma mente iluminada aí desse nossa história recente. A gente se conecta muito com o Gambatê na superação de limites. O Gambatê, quando a gente vai falar, é você fazer o seu melhor e romper com limites que você tem até então. Agora, é interessante, existe uma conversa muito leviana ligada à questão de limites. Pessoas que viram para os outros em eventos motivacionais, com aquela plateia toda, e falam, você pode tudo, você consegue tudo. De verdade, quando eu ouço alguém falando um negócio desse no evento, dá vontade de virar para o cara e falar, então voa. Voa aí, vai. Levita. Filho, você não pode tudo, tá bom? Existem limitações físicas, existem limitações psicológicas, limitações de competência, existem uma série de limites. Só que, apesar de que esses limites realmente existem, a gente também abraça uma série de outros limites que são ilusões. Limites, sim, que são trazidos pelas convivências que tivemos, pelas influências que tivemos. Né? Existe uma técnica, né, em desenvolvimento humano que a gente chama de P's programadores. É você ver quem programou limites na sua cabeça. Por que P's, né? P de pato. Que em muitos dos limites, muitas das crenças que nós temos, que muitas vezes nos limitam, vem de P, pais, né? Desculpa, o pai não tá aí, né? Tô brincando aí que tô falando desse assunto, mas tem a ver, né? Ele também teve o pai dele, eu também sou pai hoje. A gente programa limite. A gente limita. Não tem jeito. É verdade, a gente limita até para a sobrevivência. Limite não necessariamente é ruim, esse ponto é onde eu vou chegar em relação ao Gambatê, né? Você tem limites, e aí a gente coloca limites para os filhos, inclusive, serem bons cidadãos e tal, mas alguns desses limites são coisas que a gente absorveu, crenças que a gente pegou e que a gente passa para os nossos filhos que não necessariamente são coerentes ou ainda são úteis na sociedade atual. P de pai, P de professores. Professores nos colocam uma série de limites do que a gente pode falar numa sala, do que a gente não pode, do que a gente pode testar, do que a gente não pode. Outro P vem de pastores, né? Pastor no sentido mais amplo, qualquer sacerdote religioso, alguém que traga uma visão do que é correto e do que não é em relação ao que a gente vai fazer. Parceiros, esposa, marido, amigos que nos influenciam. E aí, quando a gente fala de Gambatê, a gente olhar para esses limites de uma forma reflexiva, de falar, ok, até hoje esses limites fizeram parte da minha vida. Eu quero que eles continuem fazendo. Eles fazem sentido ainda hoje. Existem outros caminhos, porque a gente começa a romper com a barreira da limitação para entrar num outro ponto, que é a delimitação. Algo que a gente, como pai, cada vez mais deve se provocar a fazer, não é mesmo? Ao invés de trazer uma visão de limitada de não pode, olha, isso aqui vai ter essas consequências. Você quer isso para você? Porque aí são escolhas. A diferença entre ser limitado e delimitado é você escolher até onde você vai com sacrifícios que você está disposto a fazer dentro dos recursos que são viáveis. Quando eu falo de voar, ainda não há recursos viáveis para isso nessa brincadeira. Então, a questão de Gambatê vem muito a gente questionar nossos limites. Vocês estão assistindo a gente, como é que vocês veem isso aí? Quem quiser fazer um comentário, quem quiser falar alguma coisa, é só levantar a mão. Joyce está assistindo a gente, Álvaro, Carol, Drica, Thiago estão aqui na gravação conosco. Levanta a mão, abre o microfone. Isso aqui é realmente uma conversa, uma interação Ikigai. Marção e Frank, vocês pensam também? Eu só coloquei aqui na tela, quem puder abrir a câmera para gravação, mas quem quiser falar, pode falar. A Ana, por exemplo, colocou 7 anos é o tempo dos setênios da antroposofia. E what do you think, Joyce? What's your opinion? A teacher de inglês, a Joyce, está aqui assistindo a gente. Gambatê. Dá uma boa aula de inglês, hein? Então, eu acho realmente um assunto muito interessante que a gente carrega muito das coisas que nós aprendemos com os nossos pais, amigos de infância, né? Mas é essa questão, né, de o que você vai fazer com o que colocaram em você, né? Chega um momento na nossa vida que a gente usa essa bagagem e nos transforma no que a gente quer ser, de como a gente quer agir.
A questão do Gambatê foi uma coisa bem difícil para mim. Eu sou uma campeã de não continuar, de começar vários projetos e não conseguir. E aí vem essa questão da escolha, né? Eu acho que para mim mudou quando eu comecei. Falei assim, não, é isso que eu quero fazer, mas quais são os positivos, quais os negativos? E aí que começou a ficar mais claro aonde que eu realmente ia colocar a minha atenção e fazer esses projetos irem para frente. Muito bom, muito bom. A Solange entrou. Solange, aqui é o seguinte, quem abre a câmera entra no show, mas se você quiser também sair do spotlight, é só avisar, tá? Queria complementar o que o Takei falou, porque eu achei um jeito aqui com o meu filho mais novo, tem 11 anos, para a gente fazer a delimitação. Por exemplo, verdura. Concorda? Não dá para não comer nada de verdura. Então, fala assim, olha, Caio, livre-arbítrio. Você pode escolher entre o brócolis e a cenoura. Então, meio que não ficou nem no não quero comer verdura. Então, eu brinco assim, Isso é técnica de venda clássica, né? Chama método da escolha fechada. Né? Aí, você pode escolher comprar meu produto A ou meu produto B. Você só não pode sair sem comprar meu produto, tá certo? e aí, o que é engraçado é que virou uma brincadeira, né? Ficou assim, livre-arbítrio. Aí, quando é livre-arbítrio, quer dizer que eu estou meio que dizendo alguma coisa que precisa participar. Perfeito. A fala da Fran tem umas coisas interessantes sobre questão do Gambatê, né, Márcio? Para a gente poder explorar aqui, a gente comentar. Ela que é teacher de inglês, ela falou que ela é campeã de começar vários projetos e depois não levar para frente. Essa é uma das falas do... Uhum. A Joyce. Oi, Fran. A Joyce. A Joyce, né? Desculpa, Joyce, isso. A Joyce falou que era campeã, né, de começar vários projetos e não concluir. Esse é um dos equívocos em relação a essa força de vontade, essa garra. Achar que a gente é capaz de tudo ao mesmo tempo. E aí começa a ficar sacrificante. Chega uma hora em que seu corpo vai pedindo arrego, né? E ele olha para coisas que antes eram prazerosas e fala, hoje não. Porque você está levando ele além do limite, você não está dando o descanso necessário para conseguir regenerar a sua força de vontade, o seu gambatê, sua capacidade de fazer as coisas. E outra conexão legal com a questão do inglês que a Joyce traz aqui para a gente é a questão de que você que dá aula de inglês sabe o quanto que um gambatê é necessário, né? O fazer o seu melhor, o perseverar, o ter garra. Porque quantas pessoas começam uma aula de inglês e nunca chegam a uma fluência, a uma capacidade de conversar, de entender, de ler aquele objetivo que eles tinham com essa língua, né, Joyce? Sim, realmente tem até uma aluna que vai começar e a conversa que a gente teve foi porque eu sinto que vai ajudar ela na questão pessoal a fazer uma coisa diferente, uma coisa onde ela pode pôr a energia dela e ver como é possível as coisas acontecerem. Com os meus alunos, assim, eu sou um pouco nova no ramo do ensino de inglês, mas eu não tive nenhum aluno que desistiu ainda, porque eu encorajo bastante eles e eu encorajo eles a acharem o jeito que é melhor para eles. Então, praticar de uma forma que é prazerosa. Então, eu não fico passando um monte de coisa para eles fazerem. Eu falo, cada aula eu falo, e aí, como que você praticou essa semana? O que você fez que te ajudou? Ao invés de ficar passando coisas para eles fazerem. Então, eu tento... E também a questão deles acharem o que é melhor para eles, o inglês deles, né? Não achar que você tem que falar igual a mulher da TV, que você vai ser igual. Não, essa questão de comparar, né? Uma outra coisa para mim que foi importante, que é você parar de comparar, né? Mas aquela pessoa fez isso em 3 meses, mas eu tenho que fazer em 3 meses. E não é assim. Cada um tem o seu tempo, cada um tem os seus problemas por trás de tudo as coisas que você quer fazer. Então, tem que ser no seu tempo mesmo. Tem que ter metas, mas metas realistas, com certeza. Muito bom, muito bom. Eu vou colocar uma coisa que combina super com Gambatê, que é anime. Anime japonês tem tudo a ver. Eu vou colocar aqui um que, por acaso... Aliás, deixa eu dar uma dica, Joyce. Eu faço um monte de coisa também. Uma dica de PNL. Ressignifica para não ficar uma coisa limitante. Quando eu falo, eu sou campeã de começar e não terminar, você fala assim, nossa, eu sou a campeã de criatividade, eu faço um monte de coisas diferentes, apesar de que algumas eu não termino ainda, entendeu? Porque aí você mudou a programação, vira algo positivo. Então, vou mostrar para vocês um exemplo das minhas coisas que eu faço, aí você fala, não acredito que o Márcio fez uma apresentação. Essa apresentação eu não fiz para essa live, ela já estava feita porque eu gosto. Então, vamos lá ver quem que é o
eu garanto que vocês conhecem. Naruto. Quem conhece o Naruto? Gente, o Naruto é o que não desiste nunca. Eu me identifico com ele, porque o bicho é persistente, né? Então, vou fazer bem rápido. O anime é um garoto que ele não desiste nunca. E ele, o que acontece? Ele perdeu os pais e ele era o garoto que sofria bullying, né? Era o que o pessoal deixava de lado. Só que ele tinha uma certeza gigante, assim, que ele ia ser o Hokage, que é o líder da vila. E só que ele teve os primeiros professores, os primeiros amigos, aqui é a Sakura, o Sasuke e o Kakashi, e o da esquerda aqui, eu esqueci o nome dele, é o primeiro professor dele. Aí, o que é que ele tinha que enfrentar? Ele tinha uma raposa de 9 caudas, que era dentro dele tinha essa força imensa, que era a raposa que representava a raiva. Que se ele deixasse dominar, o bicho destruía tudo. E acho que tem tudo a ver com a gente, né? Aquela coisa do gambatê, que a gente vai com raiva, destrói tudo e consegue, mas atropela as pessoas. E aí vai tendo os mentores, o principal mentor dele foi o Jiraiya Sensei. Não vou dar spoiler, né? Quem quiser assista os 500 capítulos do Naruto, só 500. E aí o que é bacana é que tem muita coisa de psicologia, né, Fran? Acho que, não sei se foi a Fran que me mandou, mas me mandaram uma análise psicológica do Naruto, que uma das maiores batalhas foi contra Naruto versus Pain. E olha só, o nome do personagem é Dor, né? E aí ele tinha um talento incrível do quê? De mesmo quando ele conseguia conseguia derrotar, ele não humilhava os adversários, ele conseguia ressignificar e as pessoas mudavam por conta, mesmo sendo derrotados, reconheciam no Naruto esse gambatê, né, de não desistir nunca. E então é isso. E aí ele volta como herói para a vila. E essa apresentação eu já tinha feito, não sei por quê. Acho que eu fiz porque eu achei que um dia a gente ia precisar dela. Eu já tinha essa Cara, que apresentação. fenomenal, Marcião. Eu sou fãzaço do Naruto Muito também. Você legal. conseguiu fazer uma Foi síntese, né, Fran? muito. Eu Márcio realmente é um psicólogo, é um professor analítico, né, de psicologia junguiana, e ele tem, acho que, 2 quadros, 2 partes sobre a análise do Naruto. E eu sabia que o Márcio gostava, eu mandei para o Márcio. Quem quiser, eu envio, tá? Se me pedirem, eu envio para vocês o link. Depois a gente Eu coloca quero, Fran. Muito Manda legal, pra no mim. vídeo, Fran. vou Você mandar. me manda de novo, a gente coloca na descrição, porque ela me mandou. O cara fez uma análise Bom, psicológica, assim, de tudo do Naruto. Eu falei, ele ama o Naruto. É que assim, Ele ama o Naruto, esse o Márcio fez professor. uma síntese maravilhosa, mas a história desse menino é linda porque ele era um órfão e ele era completamente incompetente. Ele era Aham. burro, ele tinha muita dificuldade para fazer uma vila ninja, né? Para fazer qualquer técnica ninja necessária, assim. Ele era ridicularizado, ele era colocado à parte, assim. E existia toda uma questão, até por conta dessa raposa de 9 caudas que estava dentro dele, que diziam que ele tinha um demônio no corpo. Então ninguém queria saber, ninguém deixava ninguém brincar com ele. E esse menino sonhava em ser o líder da vila, é como se o ser humano mais excluído da nossa sociedade sonhasse em ser o presidente, assim, sabe? E a história toda se desenrola numa grande lição de Gambatê, uma grande lição de você fracionar seus desafios, de você fazer boas alianças. Até honrando aqui a fala da Joyce mais uma vez, muito legal que você comentou, Joyce, no ensino do inglês, que você tem conseguido fazer com que seus alunos não desistam, ou melhor, fazer com que eles perseverem, como o Arcio nos convida a falar na PNL, né? Não desistir, sim perseverar, falar o que nós queremos e não o que nós não queremos, fazendo com que eles enxerguem o desafio do tamanho deles, do tamanho que eles podem dar o próximo passo. Isso, o famoso autor de Flow, né, Mihaly Csikszentmihalyi, fala: se você colocar um desafio muito grande, desespero, ansiedade, frustração. Se o desafio estiver muito baixo, tédio, apatia, o legal é você justamente ir moldando o desafio de acordo com a pessoa e enxergando o que faz sentido para ela. E Gambatê tem muito a ver com isso também, galera. É a gente pegar aquilo que a gente está meio que querendo largar e tal, falar, por que você está querendo largar? O desafio está muito grande ou ele está muito pequeno? Se o desafio está muito grande, como é que você pode quebrar em desafios menores, em partes menores? Toda a história do Naruto mostra isso, como é que ele vai aprendendo pequenas técnicazinhas até virar o Hokage, virar o grande líder da vila. Quando a gente vai olhar para os desafios da vida, é a mesma coisa, fracionar tudo isso, né, Marcelo? Muito bom. Solange, você é nova aqui no pedaço. O que você Bem-vinda. sobre Gambatê? O que você acha aí do papo? Tudo bem, desculpe, eu estou aqui
Somos realmente escravos da tecnologia, vamos combinar, né? Pelo amor de Deus. Somos aprendizes, vamos ressignificar. Ó. A PNL, que eu falo sempre, ó, programação neurolinguística. Mas Eu apanhando aqui, mas vamos lá, legal, desculpe. Eu falei, vou tentar pegar pelo menos um pouquinho. Prazer. Solange já dando um exemplo online de gambatê, né? A tecnologia está batendo, ela não está desistindo. Vamos lá, vamos continuar conectando até a hora que eu vou conseguir participar e ouvir aqui dessa conversa sobre garra, sobre perseverança. Parabéns. A Solange é minha parceira e minha amiga. Parceira e amiga, né, Sô? Tá. Seja bem-vinda, Sô. Bem-vinda, Solange. Deixa eu pegar o ponto da tecnologia, companhia. Porque o gambatê também tem a ver com isso. Tem hora que a gente tem a opção de falar, não vou usar o Zoom, não quero aula online, prefiro presencial. Nossa, eu ouvi isso milhares de vezes. Acabou o presencial. Até que acabou o presencial. E, de repente, está todo mundo online. Então, acho que tem essa preocupação também. Às vezes eu provoco as pessoas para falar assim, imagina se você não tivesse a opção X. Sabe? Na hora que você pensa isso, seu cérebro, ele resolve as coisas. Comenta isso do que você já pegou, apesar de você ter entrado e saído do tema do dia, que é o não faça o seu melhor. Sempre. Ouviu, Solange? Oi, Márcio, tu perguntou para mim? Para você corroborar. Hoje é bate-papo, então quem está na chuva é para se molhar hoje. Eu diria que a gente realmente enfrenta. Eu diria que a gente enfrenta realmente um grande desafio, porque se você for pensar no nosso caso, né, no caso da psicologia foi eu diria que foi assim, um divisor de águas, né, porque imagina um atendimento online, então houve uma batalha muito grande do Conselho Federal, né, e de repente com a pandemia tudo se agilizou e um outro formato entrou e muitas pessoas não estavam de fato nem um pouco preparadas para encarar isso. Então, não seria só o fato de acolher as pessoas, mas muito mais o desafio de como lidar com tudo isso aqui, né? Então, nós estamos nos reinventando a cada dia. Então, mas não pode desistir, né? Acho que é por aí mesmo. E o meu marido é de tecnologia. Você já imaginou como é que é aqui em casa? Eu imagino. Ele trabalha na área de TI de um banco, então... é uma loucura. Eu olho para ele e falo, olha, até acho que todo mundo tem o marido que merece, né? E acho que ele deve ter a esposa que merece, porque, olha, é um grande desafio mesmo para a gente. Essa pandemia colocou toda uma teoria darwinista à prova, né? Não são os mais fortes, mas os mais adaptáveis que sobreviveram. Quer dizer, tinha grandes colossos dos eventos, das atividades presenciais, que faliram terrivelmente com essa pandemia e galera que se adaptou rápido, que buscou alternativas, foi muito bem. Honrando aqui a galera que está no nosso chat, Marcião, a Drica, minha irmã, comentou que gosta muito de Naruto, uma influência que eu trouxe para o meu sobrinho, eu até no aniversário dele de 4 anos, o moleque já está com 18, eu dei uma roupinha do Naruto para ele e a galera toda assiste. E a Carol, ela perguntou algumas coisas interessantes para nós, que vale para a gente comentar e conectar com o Gambatê aqui. A Carol escreveu, gostaria de ouvir a visão de vocês a respeito da diligência, né? A diligência que é o espírito de fazer as coisas com zelo, com cuidado. Carol, a gente falar de diligência tem uma conexão muito forte com outra filosofia, pode até ser a próxima, que a gente se aprofunde mais, a gente chegou a tratar isso lá no comecinho das conversas Ikigai, que é o Kodawari, que é você buscar fazer as coisas melhor cada vez que você faz. Kodawari, né, é o espírito que nos leva a uma melhoria contínua, um aprimoramento, um zelo, um cuidado com aquilo que a gente faz. Também muito famoso com outra filosofia chamada Kaizen, né, que é a manifestação do Kodawari, quando a gente melhora as coisas continuamente. Então, essa é a minha visão em relação à diligência. O que vocês veem? Quem está conversando aqui com a gente aqui, a Fran, Márcio, Solange, Joyce, como vocês veem essa questão de ser zeloso e esse zelo nos levar à perseverança, à continuidade no que a gente se propõe a fazer? Deixa eu acrescentar uma coisa para dar um tempero. Ela também falou como lidar com tempo e objetivos na pandemia. O que é que eu tenho a dizer? Como eu falei, né? Eu fiz isso aqui no almoço de domingo. Por que eu fiz isso aqui, meu? Deu um trampo fenomenal fazer isso. Porque é meu Ikigai. Então, acho que a gente começa a realmente achar, por exemplo, a Joyce, dá para a gente perceber que o Ikigai dela é ensinar inglês. Ela está se descobrindo aí.
Apesar dela falar que tem pouco tempo, se ela falasse que dá aula há 10 anos, eu ia acreditar. Há quanto tempo você dá aula, Joyce? Faz mais de um ano. Mais de Ela um é ano. Mais de um ano. dançarina também. Mas se ela falasse que dá aula há mais de 10 anos, eu ia acreditar, porque ela transpareceu. Então, acho que a resposta para o tempo e objetivos, primeiro eu diria assim, sentir mais o corpo. Se você percebe que, tô ali, não está legal, ou a Joyce pegar um aluno que o cara, sabe, está patinando, mas isso, mais que o Ikigai dela seja inglês, é o mesmo meu de ensinar origami. Se a pessoa não está na vibe, talvez seja para não acontecer aquilo. Então, acho que a gente lidar com o tempo desse jeito é melhor, porque a gente está aqui, nós 5, e a gente já percebe que se deixar, a gente fala até 6 da tarde, né? Por quê? Porque estamos na sintonia. Interessante. Então, fica essa proposta de reflexão. Interessante Talvez isso que o seja Marcos falou. escolher o que tem que parar e fazer o que a gente gosta. Posso falar? Vai. Posso falar? É interessante que o Márcio falou do corpo, né, Joyce? A gente fez um exercício, eu passei para a Joyce, do pêndulo. O pêndulo é dessa forma, tal. Você tem uma corrente. Mas não existe... Na terapia de luz que eu sigo, do coaching, ela fez a gente fazer esse exercício do pêndulo do corpo. E é verdade, eu fiz, a Joyce fez, depois vocês façam essa experiência. O corpo, eu quero essa comida, né, Márcio? Eu quero realmente sair, eu quero realmente estar com essa pessoa, eu quero realmente essa visita, e o teu corpo vai para frente ou para trás ou para o lado. É interessante, então, a gente fazer esse exercício. Uma outra coisa sobre o que a Carol também perguntou é tentar fazer o seu melhor com prazer. Eu estou exercitando isso porque, assim, eu sou muito... eu faço 10 coisas ao mesmo tempo. Estou lavando louça, terapia na louça. Pia, terapia na louça. Lava a louça. Né? Então, assim, estou lendo o livro, leia o livro. Então, assim, eu também estou cuidando disso, né? Fazer assim com amor, com prazer, né? Que é aquilo, eu sempre faço o seu melhor. Estou me exercitando. E para finalizar, para fechar, sobre o meu conto do Kafka, do livro A Boneca Viajante, quanto precisou, porque assim, para ele escrever, tranquilo, mas o quanto ele não precisou exercitar a criatividade dele para escrever para aquela menina histórias da boneca viajante, e colocou, né, dentro da bonequinha, entregava para a menina. Então, assim, e até o final da vida dele. Então, olha que interessante. Ele fez, né, Joyce? Ele foi até o final. Ele poderia ter desistido. Ai, que detalhe, uma menina, né? Não vai ser minha mas não, ele foi até o final e fez, e contou, e escreveu. Eu achei significativo. Essa passagem de Franz Kafka que você trouxe, Fran, me lembra muito um momento famoso, né, de Madre Teresa, em que uma moça lá chegou para ela e falou: eu não faria o que você faz cuidando de gente doente, enfiado por dinheiro nenhum no mundo. E a Madre Teresa falou: eu também não. Né? Ou seja, a Madre Teresa também não fazia por dinheiro. Kafka fez porque tinha que fazer. Porque é a habilidade do improviso. O Gambate tem muito disso, o improviso e seguir o flow. Quer dizer, foi dada uma oportunidade para ele de influenciar uma mente infantil, e ele não tinha holofotes, ele não tinha dinheiro, ele só tinha algo que ele enxergou que o talento dele podia caber perfeitamente em atender aquela necessidade, e entregou. A minha resposta em relação a essa segunda pergunta da Carol, né, como lidar com tempo e objetivos na pandemia, eu vou compartilhar com vocês algo que aconteceu antes da pandemia, mas serve na pandemia também. Alguns conhecem minha experiência com o surf, que não foi a coisa mais fácil da minha vida. Eu amo surfar, mas eu levei 2 anos para ficar em cima de uma prancha. Pensa nesse tempo em que você... Para ir surfar, eu levava 2 horas me deslocando até o local, mais de meia hora, às vezes 1 hora para entrar, vencer a arrebentação, chegar no fundo do mar, para pegar ondas que duram segundos e depois fazer essas mesmas 3 horas de volta para casa. Imagina 2 anos fazer isso sem ficar de pé.
quem me conhece desde a infância, tem muita gente aqui da minha família participando dessa conversa de hoje, sabe que perseverança nunca foi um traço assim de eu levar as coisas até o final e tudo. O que houve com o surf diferente de qualquer outra experiência que rolou na minha vida? Eu me identifiquei muito com o que você falou, viu, Joyce? Também deixei várias experiências no caminho lá, principalmente quando eu chegava num determinado patamar, eu me dava satisfeito e largava. O que me levou no surf que é diferente e que serve a questão do tempo e objetivos? Eu vi que o objetivo de ficar em pé, nossa, ia demorar muito. Eu já tinha sentido lá no começo que eu não tinha muita aptidão natural. O que a gente faz? A gente fraciona esse objetivo maior. Aí são 4 objetivos básicos para encurtar aqui, não ficar me estendendo muito, que não é uma aula de surf, mas é mais de gambater, né? De seguir em frente e de conseguir chegar nos seus objetivos. Primeiro, eu consegui chegar no fundo mesmo. Então, cada vez eu comecei a me enxergar como é que eu podia remar melhor, como é que eu podia me equilibrar melhor na prancha, como é que eu podia ler melhor o mar, o melhor lugar onde entrar. Depois, ficar sentado na prancha. Tem todo um desafio. Hoje eu consigo ficar até na posição meditativa, assim, em cima da prancha, porque me acostumei. Depois, consegui entrar numa onda, deitado mesmo. Ler as ondas para conseguir remar e elas entrarem. É um terceiro. Depois, depois de ficar deitado, ficar em pé, né? E aí começar a cair. Hoje entrou um 5º desafio, que é manobrar. E cada um desses 5 desafios que eu te disse, eu fracionei em outros tantos, que eu não vou me estender aqui, mas eu fui fracionando e conseguindo enxergar cada vez que eu descia para o mar, mesmo que eu não ficasse de pé, um pequeno ganho, uma pequena conquista. É isso que a gente precisa para manter o gambatê. É ver o que eu ganhei hoje, o que eu aprimorei, o que eu melhorei, o que eu avancei, apesar de todos os contratempos, aonde houve ganhos. A gente foca muito no que a gente não conseguiu. E a gente vai ganhar muito mais energia enxergando, apesar do que eu não consegui, o que eu já consegui e o que eu vou fazer para conseguir o resto. A boa notícia é que hoje já estou surfando, manobrando e viajando aí pelo mundo afora para fazer meu surf. Hoje já fazem 15 anos que essa história começou e espero que fique pela minha vida inteira. Isso é gambatê. Muito bom. Joyce, Solange, quem mais para colaborar? Tá bem legal aqui, viu? Daqui a pouco a gente não precisa mais fazer. A gente já deixa outros fazerem. Se não levantar a mão, eu tenho uma história. Vai lá, Fran. Eu não sei, eu costumo falar demais, então eu estou tentando me controlar de verdade. Então, se for o caso, eu falo, né? Eu acho bem interessante a colocação, porque eu estou pegando aqui no meio do evento aqui, mas uma vez a Fran me falou assim, né? Quando ela começou com esse negócio de Ikigai, né? Que talvez o meu Ikigai seja poesia, né, Francisca? Francisca Bezerra. Sim, poesia na varanda, na varanda. Poesia na varanda. Ela recita. E, curiosamente, né, nessa pandemia, um pouco antes talvez, eu já gostava de ler poesias. Então, o que eu acho que eu talvez aperfeiçoei, trazer um pouco mais para dentro da minha vida, né? Então, e acho que na pandemia, eu comecei a levar para atendimento também, né, para atendimento com os pacientes, porque, de fato, todo tipo de arte é válida. Então, eu acho que a arte como um todo, ela faz muito sentido. E na pandemia, eu procurei falar mais sobre isso com as pessoas, porque, de alguma forma, a gente tinha que procurar, né, assim, com as coisas de isolamento, observar um pouco mais, né, as coisas mais artísticas, desde o sentido mais simples, né, de cuidar de uma planta, como meu marido começou a plantar feijão aqui dentro de casa, né, assim, uma coisa inusitada, mas no meu caso foi isso. Então, pois é, inclusive muitos dos quais, né, assim, a Fran que me dava plantinha e eu tentava, não conseguia, meu marido consegue. Tem que ter alguém que cuida de planta. Mas no meu caso, acho que nesse caso a poesia ela me faz muito bem. Então, assim, é um caminho. Então, não sei se essa é a resposta, né? Seria, mas acho que vendo o que ela me falou, fiquei. Aí eu comecei a me interessar um pouco mais. O que será esse trem de Ikigai mesmo? Então, aí assim olhar e perceber o que é de fato, né? Assim, agora conhecendo um pouco mais e tendo conversado com ela um pouco mais, eu começo a entender essa coisa do propósito. Né? Solange, então conta aqui pra gente, qual vai ser seu próximo avanço nessa parte tão importante da sua vida que é a poesia? Você já tem uma série de conquistas, uma série de experiências. Qual o próximo passo que você pretende dar em relação à poesia na sua vida, para expandir um pouco mais disso? Acho que conhecer um pouco mais, né, desse universo, talvez, né, porque eu sou muito curiosa, então eu não faço poesia, né? Mas eu gosto de ler poesia, então, mas já me arranhei em algumas coisas, assim, já tentei, gosto de escrever, então talvez seja ampliar um pouco mais esse conceito para a criação mesmo, né? A criatividade, acho que ela está
ela está muito, né, assim, nesse conceito de ter, quando você tem um propósito, você tem que ampliar um pouco mais sua cabeça, né, eu acho um pouco difícil, porque eu sou um pouco atrapalhada, né, assim, mas assim, eu falo, não custa tentar, então talvez começar com poucas coisas, a escrever e acho que fazer as pessoas gostarem, porque poesia é muito bom, né, gente? Então, posso complementar, porque, como eu falei, né? Quem me conhece sabe as poucas coisas que eu faço. Então, eu vou compartilhar ela de um evento que a Solange vai gostar. Esse aqui é o Nuno Arcanjo, é um curso de fluxonomia. Ele está ensinando como fazer poesia de amor. Adivinha? Olha, que barato. Ele criou uma metodologia, e aí a Solange está convidada, porque a gente escolhe uma pessoa e você coloca tudo de positivo que a pessoa tem em algumas categorias. E depois, o que o Nuno fez? Ele fez as pessoas falarem a poesia e criaram poesias ali em minutos. E aí, o meu filho, adivinha, ele fez uma poesia aqui. Os vocábulos são sinistros, velho. Declamou a poesia. Peraí, ó. Vou deixar ele... É o Rafael. Peraí um pouquinho. Pronto. Tá sem som pra gente, Márcio. Não dá pra ouvir. Rafael. Tá sem som pra gente, Márcio. Não tá vindo som pra nós. Peraí. Valeu. Peraí que tem uma pessoa que entrou aqui. Por isso que é bom ter gente de apoio, né? Ao seu redor. Márcio, criativo. Sua criatividade com ideias encorajadoras que fazem todos ao seu redor colaborarem. Suas ideias mudam alegremente o mundo, aos poucos ou aos poucos. Você foi sua inspiração ajuda muitas pessoas ao seu redor, a mim e a todos. A palavra é um bem. Obrigado, viu? Parabéns, todo coruja, hein, papai? Muito legal essa ótimo. Aos poucos e aos pulos. Gambater, né? Se desapegar dessa visão de perfeição ou de uma qualidade, de um patamar, e fazer o melhor com o que você tem. Já convido você a entrar lá no nosso grupo, né, da mentoria Ikigai, que vai ficar aqui na descrição, o grupo aberto mesmo da mentoria, e sempre que se sentir à vontade, postar uma poesia, assim como a Fran posta seus contos. Fran, você falou que ia contar uma história para nós? Conta aí. É rapidinha. E da Solange, dá uma dica dela começar. É isso, né? Positivo se pedir para alguém, ou cada irmão, ou cada pessoa da família, escrever uma poesia. Legal, hein? Tá cortando, acho que eu não tô... Tá, tudo bem? Estão ouvindo? Cortou um pouquinho, voltou agora. Agora voltou, pode falar. Acho que tinha vários microfones. Tem vários microfones ligados, eu acho. Tá dando interferência, pode ser por isso. Tem vários, e pessoas novas entraram. Melhor, talvez. Melhorou, né? Aí, ó. Não tá dando delay, né? Vamos lá. Deu. Do Gandhi, muita gente já deve ter ouvido que uma mãe procura Gandhi, ele pede assim, Gandhi, por favor, peça para o meu filho parar de comer açúcar, porque faz mal, eu não quero mais que ele coma açúcar, tanta açúcar por dia. A mãe e falou, traga seu filho para mim a próxima semana, daqui 7 dias. A mãe voltou para casa comer doce. E aí a mãe voltou, após 7 dias. Seu Gandhi, então eu preciso que o senhor faça
aquilo, né? Ele falou, pare de comer doce. Aí a mãe, assim, estranha, né? Mas por que que o senhor não podia ter falado isso semana passada? Semana passada, eu ainda comia açúcar. Essa história é muito boa, gente. O seu melhor. Muito bom, ouviram bem? Cortou um pouquinho, mas deu para ouvir, né? Exato, a questão do exemplo, né? Como é que eu posso te dizer para fazer uma coisa que eu mesmo não acredito e não pratico, né? A gente ter essa coerência é fundamental para a gente poder inspirar as pessoas. Eu queria aproveitar que nós temos uma série de convidados, agradecer a cada uma dessas 10 pessoas. Já estamos nos 4 minutos finais aí, né? Para a gente ficar dentro do prazo das 2 horas que a gente combinou com a galera. Fluiu, né? A conversa está ainda mais legal do que já era pelo YouTube, agora fazendo aqui pelo Zoom, com o pessoal que está assistindo também depois da gente. Eu queria convidar quem está aqui com a gente, já que a gente refletiu muito sobre Gambatê, que vocês contassem para nós. Pode abrir o microfone, pode escrever no chat, a gente comenta aqui e tudo mais. Qual foi um momento na sua vida em que você teve muito Gambatê? Um momento que você fala assim, puxa, isso aqui foi uma marca, foi uma hora da minha vida em que eu realmente tive essa garra, eu tive essa perseverança, e aí o Gambatê, eu nem conhecia essa filosofia japonesa, você vai me dizer, mas eu já tive isso na minha vida, teve um momento que eu tive muito, tá? E a segunda parte, no que você vai dedicar o seu Gambatê a partir de agora? No que você vai começar a dedicar a sua garra, a sua perseverança? Você que já teve isso, você que já vivenciou isso na sua vida, você que já experimentou um grande momento de garra, que nem sempre é o que a gente tem para entregar o tempo todo, mas você que já experimentou isso, aonde você vai colocar a sua garra, a sua perseverança a partir de agora? Conta pra gente aí, você que está assistindo a gente. Quem gostaria de começar, por favor? Posso começar? Por favor. Foi sensacional, gente. Adorei. Acho que, apesar de conhecer bastante da filosofia japonesa, como eu disse, né, eu namorei quase 5 anos no japonês, então conheço até bastante, mas não sabia tanto, né, do Gambatê. E eu fiquei pensando em um momento que eu tive isso muito forte. Acho que foi quando eu estava no ensino médio, eu tinha 16 para 17 anos, e foi na época que meu pai faleceu. E eu queria muito passar numa universidade pública, muito, assim, era o meu sonho, né? E eu também não podia pagar uma universidade particular, enfim. E aí eu coloquei isso na cabeça, né, de que não importava qual curso, lógico que eu acabei fazendo um curso que eu gosto, mas assim, eu queria muito passar na USP na época, eu falei assim, não, eu vou, se eu tiver que fazer cursinho comunitário, se tiver que estudar de dia, de noite e tal, e foi isso que eu fiz, né? Foi um ano, assim, bem puxado e eu consegui entrar numa universidade pública, né? Então, para mim, foi algo, assim, bastante emocionante, porque foi graças a essa oportunidade, na verdade, que eu devo, acho que toda a minha trajetória profissional, né? Mesmo que eu tenha feito outros cursos depois e tudo, eu acho, assim, que se não fosse por isso, com certeza, eu acho que muitas portas teriam se fechado, né? Então, eu sou muito grata, assim, a Deus por eu ter tido, né, essa constância, essa continuidade, essa consistência de falar, vou fazer e isso vai dar certo, e deu certo, né? Então, o que eu levo hoje, pensando nos objetivos futuros, eu acho que é um pouco mais de presença, né, no dia a dia, assim, porque a pandemia, ela tirou um pouco essa questão da nossa atenção, né? Então, são vários vídeos, são várias pessoas, são várias oportunidades a cada minuto, e se você deixar, sua vida fica meio deixa a vida me levar, né? Porque aí surge um negócio aqui, um negócio ali. Então, acho que esse momento me trouxe muito essa questão, assim, de como voltar a nossa presença para utilizar o nosso tempo para o que realmente importa, né? Olha, fenomenal seu comentário, Carol. O momento do vestibular é um ritual importante na vida, né, da nossa educação hoje. Você ter feito isso para uma universidade pública mostra um momento de grande gambatê. E aí, outro gambatê que a gente está precisando muito, muita perseverança, é para prestar atenção nas outras pessoas ou se focar em algo, né? Não ficar derivando e perdendo a atenção e fazer escolhas. Aquilo que a gente comentou sobre limitação e delimitação, o lado poderoso da delimitação é quando eu escolho o que eu não vou fazer. Seu Ikigai, seu propósito, não é só composto pelas coisas que você decide fazer, mas principalmente por aquelas que você fala, a partir de agora não faço mais isso também, para dar foco no que eu acredito, né?
Muito bom. Quem mais, gente? Vou Vamos dar lá. sequência porque o meu combina com o da Carol. Por exemplo, Boa, Marcelo. foi quando eu passei na Unicamp. Meu também. Eu tinha uma namorada, acabou o namoro em setembro, e eu estudei 4 meses, não pisei na praia em Salvador e passei. Mas a lição é que, é o que eu falei também, a gente precisa ajudar os jovens nessa trajetória. Às vezes a gente foca eles no vestibular, como eu era jovem, e não era o meu Ikigai. E hoje o meu Gambatê novo, esse aqui, todo mundo já sabe. Então é isso. Meu Gambatê novo já está fácil, é o origami. Fenomenal, Marcião, verdade. A sua trajetória, você vê que a gente pode ter gambatê até coisas que não são necessariamente nosso objetivo, né? E se a gente puder colocar naquilo que é nosso objetivo, como você está fazendo agora? Quanto mais potência, mais resultado a gente vai trazer para o mundo. Fenomenal, Márcio. Você fazer um comentário também, Fran? Eu ia fazer assim, no colegial, quando eu terminei o terceiro ano, eu fui uma das primeiras a ingressar na faculdade. Eu morei em periferia, centro ao ponto zero lá, que chama, né, de São Paulo, eu levava 1h40. E aí, eles falavam, você hippie, praia, viajava e gostava de curtir. Você foi a primeira a fazer universidade de psicologia. Você é o melhor. Hoje eles vivem falando isso, né? Que ficaram admirados. Foi meu. Eu falei, não, daqui eu vou sair, né? Daqui eu saio. Eu amo a qualidade. Mas eu falei, eu tenho outro propósito, né? Então vim buscar. E no que você vai dedicar seu gambatê agora, Fran? Já estou, vocês me deram um salto assim nos contos, que tá uma coisa louca, storytelling, tô amando. Ah, garoto, maravilhoso, Fran. Bom, galera, Obrigada, amei a conversa. Fica a provocação para cada um que está aqui. Eu já contei para vocês qual foi o meu grande momento, né, de gambatê, que foi o surf. Onde vou dedicar agora? A me dedicar cada vez mais ao desenvolvimento humano, a aprender e praticar mais isso com as pessoas. Eu acho isso fascinante. Cada passo que eu dou nessa direção, eu me encontro mais, eu descubro mais e contribuo mais com a humanidade, com o que eu tenho de melhor. Então, isso vai ser meu gambatê. Marcelo, acho que a conversa foi maravilhosa. Tudo que é bom também precisa ter um desfecho, né? Vamos para o encerramento da nossa conversa aqui, para ficar dentro do nosso prazo? Isso, o convite que eu faço é o canal da Jornada Ikigai, tem um canal jornadaikigai.com e tem um canal do YouTube. Meu sonho é que vocês participem. Então, fica o convite do seguinte, gravem um vídeo falando a resposta. Olha, o meu momento de maior gambatê foi esse, e o meu gambatê agora para 2021 é esse. E, caso vocês não tenham percebido, quem quer ser empreendedor hoje precisa gravar vídeo. Então, fica a dica, que aí fica um vídeo bacana, divertido, e que entra no nosso canal, e que fica um vídeo para as pessoas saberem qual é o gambatê atual, que geralmente está ligado a algo que você quer fazer, quer transformar em projeto. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai encerrar a gravação despedindo o pessoal do YouTube, mas aí a gente vai encerrando aqui aos poucos. Quem quiser ficar mais um pouco, eu fico. Para o pessoal do YouTube, então, até mais, gente. Bom, despede aí da galera, gente. Tem que treinar aí. Valeu, galera. Muito sucesso, felicidade e que as forças de caráter estejam com vocês. Até a próxima.